Se você vai puncionar uma veia jugular interna no seu plantão sem ultrassom, não pula esse vídeo. Mas antes, solta a vinheta. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e eu sei que muitas vezes, por mais que a gente queira colocar em prática o padrão ouro, que é puncionar um acesso venoso central guiado por ultrassom, a gente não tem um ultrassom disponível para utilizar. Então, por isso, sabendo disso, ainda mais conhecendo o local que você trabalha, você precisa se esforçar para ser o craque na anatomia. O conhecimento da anatomia vai ser sua única carta na mesa para conseguir puncionar uma veia jugular interna sem ultrassom de primeira e diminuindo muito a chance de complicação. E para isso, então, para ser um craque da anatomia e conseguir ter todo esse desfecho positivo, você precisa relembrar do triângulo de Sedilot. A gente vai precisar relembrar aspectos anatômicos que vão funcionar como uma bússola, vão te servir como um guia durante a sua punção central, tá? Então, o que eu quero que você relembre sobre a anatomia da região cervical e principalmente o triângulo de Sedilot? Para isso, a gente vai precisar relembrar o trajeto da veia jugular a partir do momento que ela desce do crânio. Então, a veia jugular, ela desce do crânio, passa pelo forame jugular e ela vem descendo, passando entre as duas cabeças do esternocleidomastoideo, a cabeça clavicular e a cabeça external, até o momento que ela chega na base da clavícula. A clavícula é como se fosse um ponto final da veia jugular. Por quê? Porque a partir desse marco anatômico, ela vai se juntar com a veia subclávia e vai formar o tronco braquiocefálico. Então, só a partir dessa explicação da disposição anatômica, eu tenho certeza que você já matou a charada de quais são os três lados do triângulo de Sedilot. E você nunca mais vai precisar decorar isso. Um dos lados é a cabeça external do esternocleidomastoideo, a outra é a cabeça clavicular, porque ela desce do crânio passando entre essas duas cabeças, e a sua base, qual que é seu stop? Não é a clavícula? Porque a partir da clavícula ela vai se juntar com a veia jugular, formando o tronco braquiocefálico. Então a base desse triângulo é a clavícula. E por que eu escolho puncionar justamente nesse ponto? Porque no interior do triângulo de Sedilot, a punção da veia jugular se correlaciona com uma menor incidência de complicações. Isso porque esse ponto é o seu ponto mais superficial. Mais acima no pescoço, ela fica atrás do músculo esternocleidomastoideo, envolta pelas fáscias cervicais. E aqui não, ela está no seu momento mais superficial, sem contar que é o momento no qual ela tem uma melhor relação com a artéria carótida e eu consigo puncioná-la mais alto, mais distante do ápice pulmonar, diminuindo complicações como o temido pneumotórax. Então, por isso que sempre que você for puncionar a veia jugular sem ultrassom, você vai sim tirar alguns minutos a segundos valiosos para delimitar qual será o triângulo de Sedilot, ou qual seria o triângulo de Sedilot. E aí a gente vai relembrar agora qual que é a relação da veia jugular com a carótida. Até por uma questão evolutiva, a carótida ela encontra-se um pouco mais escondida, ligeiramente posterior e medial à veia jugular, para ficar escondidinha mais ali no centro do pescoço, com uma questão de proteção mesmo evolutiva. Quando a gente punciona a veia jugular no interior do triângulo de Sedilot, a gente punciona no seu momento de melhor relação com a artéria carótida. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te falar que nesse exato ponto é um momento no qual a veia jugular encontra-se ligeiramente mais lateral do que usualmente ela está. Nas entrelinhas, o que eu quero te falar com isso? É o momento no qual a carótida está menos sobreposta. Um vaso não está sobre o outro. Ou seja, eu tenho uma menor chance de punção arterial inadvertida se eu acabar avançando mais do que eu deveria com a minha agulha. Então, quando eu punciono a veia jugular no interior do triângulo de Sedilot, eu diminuo a chance de complicações, diminuindo a incidência de pneumotórax porque eu a punciono mais alta, mas eu também diminuo a chance de punção arterial inadvertida, porque é nessa topografia que a relação carótida jugular
é muito melhor. Então eu delimito o triângulo de Sedilot, eu tento identificar as duas cabeças do esternocleido mastoide e eu acho a clavícula, eu sei que esse é meu ponto de punção, e aqui vai uma dica. Se porventura você estiver diante de um paciente que tem uma circunferência cervical um pouco maior ou tem uma redundância de tecido adiposo e você tá percebendo uma certa dificuldade para delimitar aonde seria o triângulo de Sedilot, o que você pode fazer? Você vai traçar uma linha imaginária do lóbulo da orelha até a base da clavícula e você vai puncionar exatamente no meio dessa linha. O meio dessa linha se correlaciona com o ápice do triângulo de Sedilot, tá certo? Então tá aí uma dica para se porventura você tiver com dificuldade de delimitar, de ver todas as estruturas do triângulo de Sedilot. E o que é mais interessante ainda, depois que você delimita o triângulo de Sedilot? É lembrar dessa relação da veia jugular com a carótida, que naturalmente a carótida ela é ligeiramente medial e posterior à veia jugular. E que nessa topografia é um momento que uma está do ladinho da outra. É um momento que elas estão menos sobrepostas uma em cima da outra. Então, se está uma do ladinho da outra e a carótida ela é mais medial e a veia jugular ela é mais lateral, no interior do triângulo de Sedilot, aonde eu palpar o pulso carotídeo, 1 centímetro, uma polpa digital para a lateral, eu vou encontrar a minha veia jugular. Por isso que conhecer a anatomia nunca é demais. Isso vai te ajudar, inclusive, numa punção guiada, certo? Esse conhecimento, para você identificar as estruturas, para você posicionar o probe corretamente, mas isso é ainda mais valioso quando a gente fala de uma punção às cegas. Então, delimite o triângulo de Sedilot e, em seguida, localize o pulso carotídeo. Localizando o pulso carotídeo, você punciona uma polpa digital para a lateral e você vai encontrar a veia jugular. Outra coisa que pode te ajudar e muito nas suas punções às cegas é o posicionamento. E quando a gente fala de posicionamento da veia jugular, uma não rotação total, uma semi-rotação da cabeça. Então, se eu quero, por exemplo, puncionar a veia jugular interna direita, eu vou fazer a semi-rotação da cabeça para o lado contralateral, certo? Porque eu quero expor o vaso que eu vou puncionar. Mas ao invés de você intuitivamente fazer a rotação completa, porque quando você faz a rotação completa, ao invés de se ajudar, você está se atrapalhando, porque você torna veia e artéria sobrepostas, em contrapartida, com a semi-rotação, você favorece essa relação uma ao lado da outra e facilita a sua própria punção. Se você quer ter acesso a um treinamento completo sobre punção venosa central em todos os sítios, com e sem ultrassom, você precisa se inscrever agora dentro do IntubaClass. Lá no IntubaClass, a gente disponibiliza para vocês um treinamento chamado Acesso Venoso de Sucesso, onde a gente discute sobre punção guiada e às cegas, sobre cuidados específicos no paciente anticoagulado, qual é a forma correta de você fixar, como você faz uma anestesia local, como você confirma o posicionamento do catéter e sobre também de punção de uma linha arterial dentro da comunidade IntubaClass. Se você quer estudar sobre um assunto que você não tem muito por onde estudar, ou você tem que contar com a boa vontade de um colega seu que vem ali dividir o conhecimento com você, essa é a sua chance de encontrar um treinamento único e exclusivamente voltado para isso, com vídeos e fotos reais. Eu vou deixar aqui no link do vídeo o link para você fazer a sua pré-inscrição no IntubaClass e eu te vejo na próxima aula.